Pessoal, vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre saúde pública. Hoje, como vocês sabem, a gente vai continuar falando sobre o período do regime militar. Eu encerrei o vídeo anterior falando sobre a Era Vargas, né? A gente sabe que ele teve um período grande de governo, onde ele saiu pela oposição, né, pela pressão da oposição, e foi eleito novamente em 51. Só que depois dessa eleição de 51, ele chegou ao poder e logo, tempos depois, na verdade, ele comete o suicídio. Temos um período aí de redemocratização e a eleição do JK, depois Jânio Quadros, que renuncia, entra João Goulart, e aí sim, pelas pressões, né, da oposição e pela elite que existia naquela época, foi dado o golpe militar de 64, iniciando o período do autoritarismo. Então vamos ao que interessa o assunto de hoje. Então, gente, eu vou inclusive ampliar o slide para vocês conseguirem ler e eu também melhor. A gente vai dividir esse período por 3 fases, tá? Primeira e segunda fase, e aí a gente vai fazer um breve resumo sobre o cenário do país nesse período do regime militar. Ah, gente, só um detalhe, deixa eu só falar uma coisa. A gente não vai conseguir terminar tudo nesse vídeo, como vocês viram, a gente separou em 5, esse é o quarto. Então, como o regime militar teve vários marcos importantes para a medicina previdenciária, a gente vai dividir em 2 momentos, e o último vídeo eu prometo que a gente conclui a nossa aula, tá? Então, gente, a gente vai fazer um resumo dessas 3 etapas do cenário do Brasil durante todo o regime militar, certo? Que durou de 64 a 84, então foram aí 20 anos. E logo de início, houve a institucionalização da ditadura e através de eleições indiretas, certo? Não houve a participação popular para a nomeação dos líderes da nação, tá? Houve nesse período cassação de mandatos, intervenção dos sindicatos, partidos foram desfeitos e criação do bipartidarismo. Gente, nesse período, tá? Só para vocês entenderem, houve uma repressão muito forte e todos os partidos que antes existiam, eles foram extintos e houve a criação apenas de 2 partidos, que era o Arena e o MDB, certo? O Arena era o partido de direita e o MDB de esquerda, tá? Eu boto aqui entre aspas porque, claro, que nesse período onde existiu tanta repressão com a oposição, eles não iriam deixar que as coisas fluíssem da maneira como deveria ser. Então, existiam representantes do governo fiscalizando o funcionamento desta oposição. Portanto, esses partidos, a gente dizia que o MDB era o partido sim e o Arena era o partido sim, senhor. Então, todo mundo respondia ok para o governo e assim eles conseguiram se manter por tanto tempo no poder, certo? Vamos voltar aqui. Então, além dessa criação, né, de somente 2 partidos, a gente teve um período aí muito forte de repressão, mas logo de início estava tudo maquiado de democracia, tá? Eles ainda, no início, eles queriam dizer que estavam fazendo isso para o bem do povo. E em 67, houve a Constituição institucionalizada. Perdão, gente, deixa eu ler de novo. Houve a Constituição que institucionaliza o regime militar. Então, houve um processo de restauração da ordem na sociedade, que era o que eles alegavam, que eles queriam impor aqui no país, né? Na verdade, eles queriam fazer um modelo de ordem de sociedade. Então, nesse período, a gente teve uma Constituição, uma das mais repressivas que a gente já teve, né? E aí a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente, a gente vai fazer esse breve resumo, mas a gente vai detalhar posteriormente. Então, no início estava tudo muito maquiado de democracia. Mas essas repressões, né, foram aumentando, a censura foi aumentando, e na segunda fase, que foi de 68 a 74... gente, deixa eu comentar, perdão, deixa eu voltar aqui. Lá no início, na primeira fase, o que estava acontecendo, a gente falou um pouco do cenário político, mas com relação à economia, a gente estava no período de uma inflação muito alta e um período de arroxo salarial. Então, o arroxo salarial, ele para quem não sabe, seria quando os preços, né, a inflação está aumentando de uma maneira considerável e os salários eles não acompanham essa inflação. Então, para o povo brasileiro, isso foi muito negativo, a gente sofreu muito com relação à economia. Porém, graças a essa manobra que eles utilizaram, que foi muito difícil para a economia, na segunda fase, né, que a gente está vendo aí, a gente teve um período chamado de milagre brasileiro, tá?
que nesse período a economia da gente começou a respirar, tá? Claro que tudo se deu por conta dessa a afetação que fez, né, com relação aos salários dos trabalhadores da época. Então, apertou muito as condições do brasileiro em si, mas fez com que a economia voltasse a funcionar. Houve um investimento em infraestrutura, né, para modernização e industrialização, o que diminui gastos com políticas sociais. E o que acontece? Nesse período, o Brasil, inclusive, ele ficou em 8º lugar da economia mundial. Então, a gente teve aí um período muito feliz com relação à economia. E nesse período, gente, vocês estão vendo que foi até 74, além dessas questões, houve um aumento da questão do patriotismo, tá? Houve a vitória do Brasil na Copa de 74, da seleção canarinha, e isso tudo só aumentou ainda mais o popular, vamos dizer assim, a fase nacionalista da época do regime militar. Então houve aquele lema do Brasil, ame-o ou deixe-o, né? Para quem lembra um pouquinho dessa parte da história vai saber que houve essa força do movimento nacionalista, né? O que acontece muito nos regimes ditatoriais. Então, somado com a economia lá em cima, né, a vitória do Brasil na seleção, o pessoal começou até a moderar mais nas questões da repressão com relação ao governo, mas ainda existiam movimentos contrários, obviamente. Só que nessa terceira fase que vocês estão observando, de 74 a 84, houve uma grande crise econômica novamente, e foi quando não puderam, né, mais manter esse regime ditatorial. E aos poucos, porque eles não queriam que isso fosse algo tão rápido, houve a abertura política. Então, o que aconteceu para a crise da economia? Crise do petróleo, recessão mundial e redução de empréstimos internacionais. Isso contribuiu para que a situação da economia ficasse tão negativa. E aí somou a questão, gente, não somente da economia, como também a questão da política, né, que com o passar do tempo do regime militar, além da Constituição que foi criada, foram sendo complementadas a essa Constituição alguns atos institucionais que a gente conhece como AI1, AI2, AI3, AI4, AI5. O AI é atos institucionais, tá? E esses atos institucionais, eles iam cada vez mais agravando a situação do regime militar. Inclusive, eles acabaram com o habeas corpus, o que, né, além de tudo que aconteceu, a gente vai citar algumas questões mais para frente. Então, o que fazia com que as pessoas fossem acusadas, muitas vezes, sem de fato ter uma comprovação, elas, como não tinham direito ao habeas corpus, pelo ato institucional, que foi um dos piores, foi o AI-5, o governo militar fez com que muitas pessoas fossem presas, aconteceu muitos casos de tortura, muitos casos de exílio, muitos casos de pessoas que simplesmente sumiram e até hoje ninguém sabe onde está o paradeiro, onde essas pessoas estão, né, se é que elas estão ainda vivas. Então a gente fez aqui um resuminho dos 3 períodos, só que aí agora a gente vai falar detalhadamente sobre algumas questões que a gente acabou de comentar. Deixa eu colocar o slide. Vamos lá. Então, gente, a Constituição que a gente acabou de falar, que aconteceu em 67, foi a 6ª Constituição do Brasil e a 5ª do período da República, de caráter autoritário, elaborada pelos militares, legitimava o regime iniciado pelo golpe militar de 64, abandonando sua fachada democrática e formalizando a ditadura militar. Então, vocês aí já entenderam o que eu acabei de falar anteriormente. Foi tudo uma maquiagem, tá? Eles fingiam ser uma democracia, mas com a declaração dessa Constituição, com essa Constituição que foi outorgada, a gente teve aí a fachada sendo caída, vamos dizer assim, a gente tirou essa máscara de que era uma democracia e, de fato, foi uma das constituições mais repressivas que já existiram. O que ele vai falar agora, a mais repressiva de todas as constituições, ela desfazia boa parte dos preceitos democráticos da Constituição de 46, que era a última até então, concentrando poderes do Executivo e autorizando a extinção de partidos políticos, permitindo ao presidente, sem qualquer impedimento do Judiciário, extinguir, deixa eu ver aqui, eu estava lendo. Sim, o Congresso Nacional, cassar mandatos, intervir nos estados, surtar habeas corpus e suspender os direitos políticos de qualquer cidadão por até 10 anos. Ela foi suplementada por diversas emendas, decretos
leis e, mais famosamente, atos institucionais, que eu acabei de falar para vocês, tá? Que foram incorporando o seu texto na emenda constitucional de 64. Então, gente, o que aconteceu foi exatamente isso. Muita repressão, tá? A gente visualizou aqui que eles fizeram, caçaram alguns mandatos. Então, alguns líderes políticos, inclusive o JK, foi um governo muito forte, né, pelo desenvolvimento que ele fez no país em relação de infraestrutura, né, foi um governo também muito popular. Porém, eles caçaram alguns mandatos e essas pessoas elas não podiam mais, inclusive, serem eleitas por um período de 10 anos. Minha imagem congelou, mas a gente vai continuar, tá? Sua vigência, ou seja, dessa Constituição, seguiu até a promulgação da Constituição de 88, que é o símbolo da nova república, tá? E da redemocratização do país. Uma das áreas pouco ou menos afetadas pela arbitrariedade estatal foram os direitos trabalhistas, que mantiveram muito do previsto na Constituição, nas constituições anteriores, tá? Ou seja, o que foi preservado? Salário mínimo, jornada diária de 8 horas, proibição de diferença salarial em mesmo ofício e do trabalho infantil de 12 anos, e etc. Então, uma das áreas que essa Constituição não afetou tanto, essa Constituição de 67, do período da ditadura, ela conseguiu preservar ainda a questão dos direitos trabalhistas, né? A pouca coisa foi afetada. Graças a Deus. Então, a gente agora vai falar sobre a implantação do sistema de saúde. O que até então existia eram as IAPs, tá? Que foi criado no período da Era Vargas, como todo mundo sabe, que foi em 1933. Então, implantou-se um sistema de saúde caracterizado pelo predomínio financeiro das instituições previdenciárias e por burocracia que priorizava a mercantilização da saúde. Então, nesse período, a gente tinha uma força muito grande dos planos de saúde, da medicina curativa. Então, em 1966, houve agora a unificação dos IAPs, que eram os Institutos de Aposentadoria e Pensão, que foram criadas lá na Era Vargas. A gente uniu todas as IAPs, que eram divididas pelas categorias profissionais. Agora todas estavam num único sistema, né, com a criação do Instituto Nacional de Previdência e Assistência Social, INPS, responsável pelos benefícios previdenciários e assistência médica aos segurados e familiares, tá bom? O INPS passou a ser o grande comprador dos serviços privados de saúde. Então, gente, o INPS, ele, com o dinheiro público, ele ainda fazia investimento em serviços privados de saúde. E isso aconteceu muito no passado, desvios desse dinheiro, né, desse financiamento público para a iniciativa privada, e a gente sabe que a partir da Constituição de 88 isso foi mudado, né? E é ampliada a chamada medicina de grupo, que são responsáveis pelos planos de saúde, isso com o fortalecimento do INPS, ainda mais com essa questão da medicina privatista, ou curativista, perdão. Eles investiram muito no pagamento de tratamentos médicos, né? Então aumentou mais essa questão da medicina de grupo. Então, gente, em 1971, a gente vai ter um marco muito importante, muito interessante vocês prestarem atenção nisso, porque, gente, até então, as pessoas que participavam do sistema previdenciário, que tinham acesso à assistência médica, à aposentadoria e pensão, só que desde o início, né, toda a história, os trabalhadores rurais não estavam inclusos nessa medicina previdenciária. E agora, gente, vai ter uma ampliação da assistência médica da Previdência com a inclusão dos trabalhadores rurais através do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o que a gente chama de FUNRural. Só que não somente os trabalhadores rurais foram incluídos nesse Fundo Rural, mas as empregadas domésticas e trabalhadores autônomos. Então, gente, com o passar do tempo, a gente foi tendo essa ampliação da quantidade de pessoas contribuindo para a Previdência. E, gente, com recurso limitado, o Ministério da Saúde vai ficar em segundo plano e se torna ineficiente para enfrentar os problemas de saúde pública, que se agravam devido às condições precárias de vida impostas à maioria da população. Impostas porque, gente, as condições de trabalho eram muito ruins, os salários não eram tão bons,
e os trabalhadores viviam adoecendo, e quem garantia a assistência à saúde preventiva, na verdade, naquela época, não era o INPS. O INPS ele só fazia, gente, a atividade curativa, quando a pessoa já estava doente, e aí ela procurava o hospital. Então, as ações de prevenção, quem fazia era o Ministério da Saúde. E com recurso escasso, essas atividades de prevenção foram ainda mais prejudicadas. Os sanitaristas, campanhistas, que defendiam tanto, né, essa linha de pensamento da prevenção, eles perdem espaço e as ações de saúde pública se reduzem ao controle e erradicação de algumas endemias, que eram comandadas pela então Superintendência de Campanhas de Saúde Pública, que era a SUCAM. Então, gente, essas ideias dos sanitaristas, campanhistas, na época, era vista de uma maneira muito negativa pelo governo, até porque eles tinham uma ideia de democratização da saúde. Só essa palavrinha democratização já assustava um pouco os militares, os governantes, né? Porque eles não queriam de jeito nenhum abrir novamente para uma república, eles queriam consolidar a ditadura, e essas ideias pareciam muito reacionárias, então eles ficaram em segundo plano nessa época. Então o sistema previdenciário vai ser desvinculado nesse período do Ministério do Trabalho. Deixa eu ampliar de novo. Passando à subordinação do Ministério da Previdência e Assistência Social, MPAS, tá? E vai ser muito importante vocês entenderem isso e marcarem isso, porque a gente vai ter depois, né, a criação de um sistema previdenciário, um complexo previdenciário que vai estar subordinado a esse ministério, tá? Então, o que não traz mudanças nesse período nas características em curso dos serviços de saúde, continuava a mesma coisa, apesar de desvincular o Ministério do Trabalho do sistema previdenciário, continua o mesmo funcionamento, tá? E aí foi criado também o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, cujos recursos eram destinados à construção dos hospitais, e também é elaborado o Plano de Prontação, PPA, que ampliava a construção de hospitais e clínicas particulares para atendimento de urgência e de qualquer indivíduo segurado ou não. Então vejam só, nesse período, né, a gente teve a criação do Fundo de Apoio ao Plano de Pronta Atenção, que fortalecia ainda mais a construção de hospitais, os gastos com essa parte curativista, que vai ser fundamental para uma futura, como eu posso dizer, uma quebra desse modelo, já que ele não vai conseguir dar conta. Certo, eu fiz a transição aqui, sem querer, mas vamos lá. Com recursos limitados, foi criado o sistema do INAMPS, tá? O INAMPS foi criado pelo regime militar em 1974, pelo desmembramento do Instituto Nacional de Previdência Social, que hoje é o Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. Presta atenção. Vamos pensar aqui, gente. Em 66, vocês acabaram de anotar, eu espero que vocês estejam ouvindo, parando, anotando, digerindo o que eu tô falando aqui, tá? Porque vocês têm essa opção dessa ferramenta. Eu não tô em sala de aula que eu tô falando sequenciado sem parar. Vocês têm como parar, voltar quando quiser. Quando foi criado o INPS, com a união de todas as IAPs, agora todas as categorias, os marítimos, os bancários, os ferroviários, todas as categorias estavam num único instituto. Então vamos imaginar, gente, eu faço isso com os meus alunos, vamos comparar o sistema previdenciário a um copo. Tenho lá o meu sistema previdenciário e eu pego uma jarra de água, e essa jarra muito grande de água, a água vai representar os contribuintes. Então eu compilei todas as categorias num único sistema e agora eu vou colocar a água, que são os contribuintes. Só que esses contribuintes, eles estavam aumentando, e aí eu continuo colocando água, ou seja, eu continuo colocando as pessoas que estão investindo, entrando nesse sistema, e o copo ele tem um limite. E aí as pessoas que estavam sendo beneficiadas desse sistema começaram a extrapolar também o sistema, ele começou a ficar sobrecarregado. Ele tinha 3 funções, né? O sistema garantia assistência médica, aposentadoria e pensão. E aí, gente, quando transbordou, eles viram, não vai dar pra gente dar conta. Não somente quem pagava por conta da carteira assinada, como seus familiares, como também os trabalhadores rurais, os autônomos e as empregadas foram inclusas nessas pessoas que iam estar sendo beneficiadas. Então, não tinha como continuar com um único sistema cuidando dessas 3 coisas. E aí foi quando
em 77 foi criado o INAMPS, tá? No regime militar, vejam que teve duas mudanças, o INPS e agora o INAMPS, tá? Eles uniram tudo, depois eles viram que não dava conta e destrincharam, tá? Esses poderes. O INAMPS ele ficou responsável apenas pela parte da assistência médica. E o antigo NPS foi extinto, professor? Na verdade, ele não foi extinto, ele foi, na verdade, responsável, agora ficou estabelecido que ele era responsável apenas pelas aposentadorias e pensões. E esse INPS, que antes existia, antes do INAMPS, foi transformado no nosso atual INSS, certo? Então, vamos continuar lendo aqui. O INAMPS tinha a finalidade de prestar atendimento médico, como eu falei para vocês, aos que contribuíam com a Previdência Social, ou seja, os empregados de carteira assinada. Dispunham de estabelecimentos próprios, mas a maior parte do atendimento era realizado pela iniciativa privada. Então, muitas vezes eles não tinham recursos, eles não criavam hospitais, eles pagavam aqueles que eram de iniciativa privada. Os convênios estabeleciam a remuneração por procedimento, consolidando a lógica do cuidar da doença e não da saúde. Virou um grande comércio da doença, né? Então, no início da década de 70, a Previdência Social alcança maior expansão em número de leitos, cobertura e volume de recursos arrecadados. Então, forma de contratação e pagamento de empresas privadas para a prestação de assistência aos segurados e favoreceu ao processo de corrupção. Então, gente, o que aconteceu não somente aí no INAMPS, desde sempre existiu desvio, existiu corrupção para outros setores que não deveriam ser investidos, porque esse dinheiro era para garantir assistência médica. Então, gente, com essa questão de contratação, pagamento de empresa privada, né, para a prestação de serviço de saúde aos segurados, favoreceu que muitas pessoas, né, que eram donas dessas empresas privadas, fossem favorecidas pelo NAMPS, né, já que eles tinham fins lucrativos, eles colocaram um preço que eles queriam, tá, que eram estabelecidos lá, e o SUS eles não tinha preocupação de criar um sistema para beneficiar apenas. E então eles financiavam essas instituições privadas que objetivavam apenas o lucro, né? Então a construção de hospitais e clínicas com recursos da Previdência também foram feitos e faculdades particulares de medicina com enfoque na medicina curativa, que ainda mais fortaleceu essa ideia de medicina curativista. Então, gente, no final da década de 70 entra em crise do modelo de saúde previdenciária. Vive-se um caos nos serviços públicos de saúde, há muitos sucateados e insuficientes para a demanda existente. Nesse período cresce a insatisfação da sociedade e surgem os movimentos sociais que denunciam a ineficiência das estruturas de saúde pública e previdenciária, reivindicam serviços de saúde e lutam por melhores condições de vida à população menos favorecida. Então, com tudo isso, quem sofria mais eram as pessoas pobres, obviamente, que tinham que depender do INAMPS, né? Apesar de trabalhar ter carteira assinada, os hospitais estavam sucateados e como não existia um modelo de assistência preventiva, muitas pessoas adoeciam, eram hiperlotados. Então, se hoje vocês já imaginam a situação de alguns hospitais, que pra gente já é caótica, naquela época era pior ainda, quando não existia o serviço de atenção básica, que desafoga tanto a parte curativa. Então, nesse período foram surgindo os movimentos sociais. E, gente, houve em 75 o acontecimento da 5ª Conferência Nacional de Saúde. Essa conferência é realizada depois de 8 anos sem conferências, tá? E ela foi importantíssima porque ela foi institucionalizou, né, algumas questões, né? Aliás, deu início a alguns programas que são diretrizes hoje, que são base do nosso SUS. O Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento é criado pelo Decreto 84.219, de 14 de novembro de 79. Essa expansão dos serviços de saúde, prioritariamente nas zonas rurais e pequenas cidades. Então, gente, para não ficar tão cansativo para vocês, eu só queria fechar nessa parte aqui, onde a gente já está vendo o enfraquecimento desse regime militar também, porque os movimentos sociais estavam muito fortes. E a partir dessa 5ª Conferência Nacional de Saúde, a gente teve a implementação de algumas coisas muito importantes que dão base aos princípios do SUS, né? Essa interiorização das ações e serviços de saúde, ela
contribui muito para a ideia de descentralização que a gente tem do SUS, de regionalização que a gente tem do SUS, que é de garantir essas pessoas que são de zona rural, que são do interior, de terem acesso sem precisar ir para as grandes cidades, né? Então, esse programa que foi criado de interiorização, ele contribuiu também muito para o nosso atual modelo, tá? Então, aqui a gente tem a política econômica do período, né, que refletiu nas altas taxas de morbidade e mortalidade por doenças endêmicas e algumas epidemias, altas taxas de mortalidade materna e infantil, doenças resultantes ou agravadas pelas condições de vida e trabalho e aumento das mortes por doenças cardiovasculares e câncer, tá? Então, gente, a gente vai parar por aqui para dividir esse vídeo em dois, porque para não ficar tão cansativo para vocês irem pausando no meio. Mas a gente já está vendo uma decaída desse modelo que antes existia, que era o INAMPS, e já está partindo para algumas ações e criações de programas que vão dar base às diretrizes do nosso SUS. Então, vou parar o vídeo aqui e volto no quinto e último vídeo dessa série sobre a história do SUS, que fala também sobre reforma sanitária. Então, vocês podem pesquisar reforma sanitária ou história do SUS, que vocês vão cair também nesses vídeos, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e não deixem de assistir os outros vídeos desta saga. Beijo e até o próximo. Beijo, até o próximo vídeo.